Essa igreja, né? Abençoada, que a gente ama muito já. Que a gente pega amor, né, amados? E o Senhor me deu uma palavra, está em Lucas, capítulo 1. Eu creio que o Senhor vai falar conosco um pouco mais. Ele já falou, né, bastante aqui através. Irmão, eu amo louvar, sabia? Não louvo não. Já falei isso também aqui, né? Eu sempre falo isso. Mas o louvor também, Deus fala com a gente no louvor, né? É tremendo. Fala com a palavra. Mas quando o louvor é um louvor que foi direcionado pelo Espírito, também fala no nosso coração, né? Na verdade, molha a terra para esse momento agora. Lucas 1:26. Eu vou falar algo que o Senhor ministrou aqui. Todo mundo achou, amados? Amém. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo-a, ela turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria essa. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isso, visto que não conhece o varão? E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a tua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, sua prima, concebeu um filho na sua velhice, e esse é o 6º mês, para aquela que era chamada estéril. Porque para Deus nada é impossível. Vamos repetir isso? Porque para Deus nada é impossível. Mais uma vez, porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Amém? Pode se sentar. E nós vamos estar falando sobre isso. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos. Obrigada, Deus, por essa oportunidade de estar aqui. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, por esse culto lindo, maravilhoso. Fala conosco um pouco mais, Senhor. Nós queremos ouvir a tua voz. Nós queremos, Senhor, teu direcionamento. Pai, tudo que vem de ti, joga por terra todas as barreiras do nosso coração, Pai. Se houverem barreiras, que o Senhor quebre todas elas hoje, Senhor, para que essa palavra possa entrar como espada, como flecha dentro de nós e fazer, Senhor, dar frutos e frutos em abundância, Pai. É o que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém. Estou grata ao Senhor pela essa oportunidade, grata à pastora Rosa, né? Pastor Augusto e pastora Luzia, né, que convidaram a gente. Então, que Deus abençoe vocês grandemente. E o Senhor falou comigo essa palavra e ela é tremenda, irmãos, porque para Deus nada é impossível. Mas deixa eu te falar uma coisa. Você sabia que Deus faz extraordinário em nós, através de nós? Mas a gente tem que fazer a nossa parte. Porque se Maria não falasse: Eis aqui a tua serva, cumpre em mim o teu querer, irmãos, se a gente... Só uma pessoa pode impedir o trabalhar de Deus na sua vida. Às vezes a gente dá muito poder ao inimigo, mas só uma pessoa realmente pode ter o poder de atrapalhar o trabalhar de Deus na sua vida. Quem é essa pessoa? Bota a mão no seu coração e fala assim: Eu. Só você pode atrapalhar, irmão. Porque quando Deus quer fazer, Ele faz. E o inimigo não tem poder de atrapalhar, mas a gente tem que abrir o nosso coração. A gente tem que querer, por mais que seja difícil. E eu quero discorrer sobre essa palavra, porque ela é muito poderosa e ela é muito tremenda e vai falar muito forte conosco. Sei que é uma palavra conhecida da igreja, mas foi a palavra que Deus mandou trazer. Então Ele sabe o endereço, Ele sabe o que a gente precisa, Ele sabe todas as coisas, né? Então a Bíblia diz, irmãos, que um anjo apareceu lá e falou: Salve, agraciado, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Ela foi escolhida, irmão. Maria foi escolhida. Eu quero começar essa ministração perguntando para você: por que ela foi escolhida, irmão? Será que tinham poucas mulheres naquele lugar?
Será que o Senhor não achava graça em outras pessoas? Por que será que Maria foi escolhida, irmão? O que será que Maria tinha de tão especial? Alguém já se perguntou sobre isso? Faz assim, se alguém já pensou sobre isso. Ninguém pensou, irmão? Eu já pensei muitas vezes. Por que, Senhor Maria, não foi outra mulher? Porque, irmãos, Deus olha o nosso coração. Amém. Deus acha em nós graça quando ninguém acha. Amém. Deus dá valor para nós quando ninguém dá. Glória a Deus. Deus sabe já o que Ele vai fazer conosco quando ninguém olha para nós com um olhar de credibilidade. Verdade. Às vezes nem nós mesmos nos damos credibilidade. E o Senhor olha para nós e fala: eis aí um vaso precioso que vai levar o meu nome, como Ele fez com Saulo. Nem o próprio Saulo tinha essa dimensão, irmão, apesar de ele ser inteligente. Às vezes a gente não tem dimensão, você não tem dimensão do que Deus pode fazer na sua vida. Amém. Mas eu quero te dizer que Ele é poderoso para fazer grandes coisas. Se a gente confiar e se a gente for assim como Maria, será que característica? Eu me pergunto, irmão. Eu leio a palavra e faço várias perguntas para o Senhor. Amém. Que característica será que Maria tinha? Que a gente pode, né, seguir, não? Porque se ela foi escolhida por Deus, ela agradava o coração do Senhor. Amém. Se ela foi escolhida diante de uma multidão, era uma multidão, irmãos. É porque alguma coisa especial ela tinha. E eu consigo imaginar algumas coisas que ela podia ter de especial, irmão. Até por essa palavra. Ela era uma mulher temente ao Senhor, em primeiro lugar, irmão. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. A gente tem que temer a Deus. Temer ao Senhor, irmão. Porque Deus é o que nos guarda, é o que nos livra, é o que cuida de nós. A irmã contou aqui que tremendo testemunho. Quem estava ali com ela, irmão, foi o Senhor. É o Senhor quem guarda a gente naqueles momentos mais difíceis. É Deus, tudo é Deus, irmão. Tudo é Ele. Amém. E ela tinha temor. Com certeza ela era uma pessoa que buscava ali, né, se achegar ao Senhor de alguma forma. Com certeza ela tinha um coração obediente, porque a gente vai ver isso por esse texto mesmo. Ela deu uma resposta direta, irmão. Eis aqui tua serva, mesmo que eu não entenda, mesmo que eu não saiba como vai ser, qual vai ser a resposta ali de José, o que vai acontecer? Eis aqui a serva do Senhor. Ela era serva do Senhor, irmãos. A gente tem que servir a Deus pensando em algumas características que a gente pode ter que vai agradar o coração do Senhor. Sabe outra coisa que Deus fala muito comigo nessa palavra? Renúncia. Porque ela foi, irmão. Você que está me escutando aqui hoje, ela foi, vou usar um termo assim, ela arriscou, vou usar esse termo, ela arriscou renunciar à própria vida dela com o marido dela ali. É verdade. Ela arriscou, irmãos, porque ela confiou em Deus. Confiar em Deus, a gente pode correr todos os riscos na mão dele, porque Ele garante a nossa vitória. Você correr riscos sozinhos é um perigo, irmão. A gente querer fazer o que a gente pensa, o que a gente acha, eu vou fazer isso, é um perigo. Mas quando a gente corre riscos na direção de Deus, pode ter certeza que Ele vai dar vitória. Ele vai inclinar os corações, Ele vai trabalhar ao nosso favor. Sabe quem foi que falou com José? Não foi Maria, irmão, foi o próprio Deus. Amém. O Senhor se revelou para ele, porque se fosse Maria, talvez ele não acreditasse. Se fosse um amigo, alguém não ia acreditar. Tinha que ser uma coisa sobrenatural, tinha que ser o próprio Deus. Irmão, se Deus precisar, Ele trabalha, Ele faz, não se preocupa. A nossa preocupação tem que ser temer a Deus, obedecer e renunciar sempre. Uma das maiores, né, coisas que a gente tem que fazer. Lógico que tem inúmeras. Mas eu vejo aqui nessa palavra, irmão, que ele fala: bendita és tu entre as mulheres. Você foi diferenciada. E olha, nós vivemos uma geração que, se a gente fizer isso aqui só que eu falei, temer, obedecer e renunciar, você já é diferenciadíssima. Verdade. Porque a grande maioria não quer, irmãos. Não quer temer. Só teme na hora do desespero. Aí teme. Hora que o negócio aperta, todo mundo teme, irmãos. Até quem fala que não crê, teme. Porque é assim, meu Deus, não é? Obedecer. Ninguém quer obedecer a Deus. As pessoas não querem obedecer a Deus. Cada um quer fazer a sua vontade, o seu querer. E renúncia passou longe do dicionário. Então, só dessas 3 características que eu estou trazendo para você hoje, a gente já seria, né? Se você tiver elas, diferenciadíssimas das outras pessoas, irmãos. Os homens e mulheres, tem homens aqui também. É um conto de mulheres, mas tem homens, e a palavra de Deus é para todos, né? Amém. A
gente é diferenciado quando a gente faz a vontade do Senhor. Não é porque a gente é bom. E aí continua dizendo que quando ela viu, ela se turbou, ou seja, ela ficou assustada, ela teve medo, ela foi insegura com aquela situação. É lógico, o novo assusta. Tem horas que o Senhor se revela para nós, fala coisas para nós que são tão extraordinárias, são tão impossíveis, são tão sobrenaturais, que muitas das vezes nós temos medo, nós nos assustamos. Sim ou não? Sim. Nós nos assustamos, irmão. A Bíblia diz aqui, ó, vendo ela, quando ela viu o anjo, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava, o que seria aquilo? Que salvação seria essa? Meu Deus! Ela ficou pensando, o que é isso? O que está acontecendo? Né? No primeiro momento ela não entendeu. Quando Deus começa a falar com você, no primeiro momento você não entende direito o que Ele está falando, o que Ele quer dizer, para que caminho Ele vai te levar. É só, né, no decorrer da conversa ali, que o Senhor vai se revelando, que Ele vai mostrando, que Ele vai dando clareza, Ele vai abrindo o nosso entendimento e vai falando, é isso que eu tenho para a sua vida. Mas você está ligado para você ouvir, porque eu tenho certeza que Maria era uma pessoa ligada espiritualmente ali com o Senhor. Amém. Porque, irmão, Deus, Ele fala com pessoas que são, né, estão ali ligadas, com mais e com quem Ele tem propósito. Porque eu não sei porque o Senhor está me lembrando de Saulo o tempo todo aqui, nem pensei nele quando eu estava lendo essa mensagem. Paulo, né? Paulo. Ele estava ali querendo perseguir, na verdade. Mas o Senhor tinha um propósito. Então, quando Deus tem um propósito, também Ele revela o passo a passo. Ele fala o que Ele quer fazer. E aí a palavra vai dizer para nós que Ele falou, Maria, não temas. Não temas, irmãos. Essa é a mensagem para nós. Não tenha medo. Quando Deus te der uma direção, falar algo ao seu coração, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Por que não temer? Porque se Deus está se revelando para você, você não tem o que temer. Se o Senhor que está falando algo no seu coração, não há por que a gente ficar inseguro, com medo, desesperado. Se é Deus, irmãos, Ele vai colocar tudo no lugar. Se é Deus, Ele vai dar as estratégias, o direcionamento, a força que for necessária, as palavras certas Ele vai colocar na sua boca. Se for Deus, Ele faz a obra completa. Porque a Bíblia diz que aquele que começou a boa obra na nossa vida, Ele é fiel para concluir. Se Ele começou a boa obra, Ele é fiel para ir até o fim. Ele não vai deixar você pelo meio do caminho. Então Ele fala para ela, Maria levou um susto, irmão. Que saudação é essa? O que está acontecendo? Ele fala, não tenha medo. Ele assegura ela. Quantas vezes o Senhor fala isso conosco? O que mais Deus fala com a gente, irmãos? Eu não sei, tem muitas vezes. As pessoas já até contaram quantas vezes tem não temas na Bíblia, né? Como eu nunca contei exatamente, eu não vou falar o número para você exato, mas é muito não temas. Por quê? Porque a gente tem a tendência a temer. A tendência a ficar com medo. E eu sempre falo isso, já devo ter falado isso aqui, porque eu falo isso sempre. O medo paralisa a gente de seguir. O medo não deixa a gente confiar em Deus como a gente deve confiar. O medo não deixa. Por isso que Ele falou para ela, olha, não tenha medo, Maria. Eu estou te dando segurança naquilo que vai acontecer. Não tenha medo. Aleluia. Deus dá segurança no seu propósito, irmão. Ele não te deixa enganado nem confundido. A Bíblia diz isso. Nós não seremos enganados nem confundidos. O Senhor dá segurança no seu propósito. Se há um propósito sobre a sua vida, Deus assegura que vai dar certo da maneira que Ele falar para você. Lógico. Glória a Deus. O tudo certo, vai dar tudo certo, em nome de Jesus, né? Amém. Vai dar tudo certo se a gente fizer conforme Ele está mandando. É verdade. Porque vai dar tudo certo, em nome de Jesus. A gente canta, a gente fala isso. Aí na hora H, Deus está mandando ir direto, vira aqui para o lado direito. Oh. Aí não vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo se a gente fizer o que Ele mandou. Então tem segurança no propósito. Quero que você grave isso no seu coração. O propósito que Ele falou com você, que Ele tem falado, Deus vai dar segurança nesse propósito. Aleluia. Por isso que a gente diz, não tenha medo. Amém. Confia. Amém. Prossegue, né? E entende aquilo que Ele está dizendo. Porque olha aqui, irmão, quando eu leio essa palavra, eu vejo que Ele deu um passo a passo. E aí Ele falou, né? Seu ventre vai conceber, vai dar à luz um filho, o Espírito de Deus vai descer sobre você. Ele deu toda a explicação. Agora eu quero entrar num parêntese nesse pedaço. Nem
Deus te der um propósito, Ele vai te dar todo o processo no mesmo momento. Nossa, eu não entendi. Tem horas que o Senhor vai falar para você, por exemplo, que vai fazer alguma coisa grande, mas Ele não vai te mostrar a trajetória naquele momento. Por que Ele não vai te mostrar? Porque senão você vai ficar com medo. E não vai querer se fazer. Você vai falar, deixa aqui eu quietinha, não quero. E vai cruzar o braço e ficar... Meu Deus! Entendeu? Então o Senhor fala, vamos fazer aquela coisa grande. Aí você já regala o olho. Ai, glória a Deus. E recebe. Mas a trajetória não é revelada naquele momento. Porque a trajetória de Jesus, irmão, ele falou aqui, olha, algumas coisas, né? Ele falou a parte boa nesse dia. Mas durante a caminhada, a vida de Maria, ela foi sendo revelada para ela. Tudo o que ia acontecer. E a palavra diz, seu reino não terá fim. Foi falando. E ela disse, como vai acontecer isso? Porque eu não tenho, né? Não conheço o varão, ainda não tive ainda o momento ali com José. Como é que vai acontecer isso? E aí ele explica, descerá sobre ti o Espírito Santo. Então, irmão, eu quero dizer para você que o Senhor, Ele sempre vai fazer tudo perfeito. Ele direciona o que Ele tem para a sua vida. Você que está aqui, você que ora, eu vou falar com pessoas que oram. Você que ora, você tem resposta. Amém. Esses dias eu até falei lá na igreja essa semana, eu fui orar na minha casa, eu fui de manhã, e eu estava orando por umas coisas assim, e aí o Senhor falou algo no meu coração, porque eu estava com um pensamento, mas eu não tinha orado sobre isso. E o Senhor falou uma coisa no meu coração, e eu fiquei pensando, né? Que tem coisas que Deus não te dá a resposta, porque você não está perguntando. Tipo, eu não estou orando sobre aquilo, mas eu quero aquilo, eu quero receber aquilo, eu quero uma resposta sobre aquilo, mas eu não pergunto. Irmão, Deus é poderoso o suficiente para te responder, mesmo sem você perguntar, mas Ele quer dialogar, Ele quer ter intimidade, Ele quer ter comunhão. E Ele gosta quando você ora, pergunta, e Ele vai dar uma resposta, porque a sua fé aumenta, se intensifica, você vai testemunhar sobre isso, é tremendo, Deus falou isso comigo. Maravilha. No joelho, eu estou orando, eu falei, Jesus, porque foi algo específico que eu estava pensando, mas eu não tinha falado sobre isso com o Senhor, sabe? Você entendeu, né, irmão? A gente ora tanta coisa, tem umas coisas que a gente não apresenta. Verdade. A gente pensa, Senhor, eu queria que tal, mas você não só pensa, você não vai lá e fala. E o Senhor falou e mudou um pouco o meu pensamento sobre essa situação específica. Então, irmão, ore, você que ora, você vai ter resposta. Maria aqui, olha, foi falado, né? Como fará isso se eu não conheço varão? Ela perguntou. Como que vai acontecer? E é tão interessante que ele dá direção e clareza. E fala para ela o que ele tem para ela. O que vai acontecer. Deus vai te dar direção e clareza. Eu creio. Não vai deixar você, vou repetir, confundido. Deus não deixa você confundido. Sabe por quê? Uma pessoa confundida não sabe o que fazer. Se eu ficar confusa, se eu tenho que vir aqui, ou se eu tenho que ir ali do outro lado, eu não vou para lugar nenhum, eu fico parado, porque eu não sei para onde eu vou. Então uma pessoa confusa não consegue servir com intensidade. Não consegue servir da maneira correta. Então Deus, irmãos, jamais vai deixar a gente confuso. Ele se revela. E se você não estiver entendendo Ele falando com você, porque Ele fala conosco sempre primeiro, Ele vai usar uma situação, uma circunstância, uma pessoa, seja o que for, mas Ele vai te dar clareza no seu propósito. Há clareza no seu propósito, irmão. Grava essas coisas. Existe clareza. Aleluia. E a Bíblia diz que Ele ainda deu um sinal. Sua prima Isabel, que era estéril, uma senhora já, concebeu, né? Na sua velhice, esse é o 6º mês para aquela que era chamada estéril. É tremendo, irmão. Deus confirma com um sinal ainda, Ele é tremendo. Glória a Deus. Precisava? Não, não tinha que ficar só na fé. Mas Deus testifica e confirma, ainda dá um sinal. Olha, Maria, para você entender, né, tudo isso ainda, a sua prima Isabel, que é estéril, que era uma mulher já mais velha, né? A mulher de Zacarias, que também era mais velha, que a Bíblia diz que eles estavam já em velhice, está no 6º mês. Glória a Deus. No 6º mês, ou seja, não tem como ter errado. Ela já, não, se você chegar lá e ela estivesse grávida naquele momento, talvez desse aquela dúvida no coração, será que ela engravidou antes ou depois?
mas já está no 6º mês. Deus sabe o que faz, irmãos. É tremendo. Glória a E Deus. aí o Senhor fala para ela, o anjo fala para ela, porque para Deus nada é impossível. Amém. E eu quero que você guarde isso no seu coração. Amém. Nada é impossível para Deus. O que você tem orado, o que você tem pedido, Deus o que você quer. tem apresentado diante do Senhor. Olha só. Quais são as situações, circunstâncias, ou uma pessoa, ou a sua própria vida, e algo que você acha que é impossível? Foi o que a Cida falou aqui, a pastora. Ela deu a saudação dos ossos secos, que é o 37. E é exatamente isso. Ela falou assim: profetiza daquilo que está seco na sua vida, não foi? E aqui o Senhor falou: não há nada impossível. Então aquilo que está impossível para você, que é como se fosse isso também que ela falou, porque o Espírito testifica, irmão. Não é? O Espírito testifica. Amém. O que está impossível na sua vida, o que não tem solução, o que não tem jeito, Deus pode fazer. Para Ele não é impossível, para a gente é. E sabe por que Ele deixa ser impossível para a gente? Para que a glória seja dele. Para que a gente não ache pela minha força, minha inteligência, alguém que pode me ajudar. Não, irmão, a glória é dele, o poder é dele. E a gente vai falar: foi o Senhor que fez tudo isso. E por isso eu estou alegre. Grandes coisas fez o Senhor por mim, por nós. O Senhor sempre quer glorificar o nome dele, irmão. Tudo que acontece na nossa vida, de bom ou de ruim, é para que você devolva a glória para o Senhor. Então, a Bíblia continua dizendo aqui, vocês vão entender tudo que Deus está falando aqui. No versículo 38, Maria disse, né? Eis aqui a serva do Senhor. Cumpra em mim segundo a tua palavra. E quando ela falou isso, o anjo se ausentou dela. Sabe o que Maria fez aqui, irmão? Ela entendeu: não é do meu jeito, é do jeito de Deus. E ela aceitou o propósito, o chamado. E eu quero te perguntar, você, mulher, homem, vocês que estão aqui, você tem aceitado a forma como Deus tem trabalhado na sua vida? A forma como Deus tem, porque aqui Deus estava trabalhando na vida dela. O Senhor ia trazer um filho, ia nascer do Espírito Santo, ia ser uma coisa sobrenatural. Ele ia ser o salvador da humanidade, enfim, ele estava fazendo uma grande obra através daquela mulher pequena, simples como eu e você. E eu quero perguntar para você: você está aceitando aquilo que Deus tem trabalhado na sua vida, a forma que Ele tem trabalhado? Porque eu vou te falar, irmão, a gente não entende como Deus faz. Nós não entendemos o trabalhar do Senhor. Às vezes a gente pensa que Deus vai fazer de uma forma, mas Deus faz de outra forma totalmente diferente. E sabe por que Deus faz diferente? Para te proteger. Para te livrar. Sabe a palavra que o Senhor está me trazendo aqui à memória? Quando Deus tirou o povo do Egito com mão forte, fez todo aquele sobrenatural, o Senhor não fez eles caminharem, irmãos, né, direto ali, porque eles iam dar na terra dos inimigos e eles iam ter medo. Aí o Senhor fizeram ele rodear a terra e parar na frente do Mar Vermelho. Para o povo foi alguma coisa tipo assim: vamos morrer aqui. Principalmente porque não tinha fé, irmãos. Que é uma grande, vou te dizer, é uma grande parte. Que, né, fala que tem fé, mas na hora H, infelizmente, amados. Por isso que às vezes a gente passa tanta prova. Não é isso? Ruim ouvir isso, né? Mas é a verdade, viu? Às vezes nós temos fé de boca, mas na hora da situação a fé foge. Vem o medo, vem a incerteza, vem tanta coisa. Mas enfim, sabe o que aconteceu? O Senhor fez eles irem para o Mar Vermelho. Irmão, sabe o que aconteceu ali? O mar estava na frente, os inimigos estavam atrás. E agora? Aqueles sem fé, os murmuradores, ficaram... Não estou dizendo que quem não tem fé é murmurador, tá? Deixa eu corrigir aqui antes que você pegue uma seta na sua cabeça. Pelo amor de Deus. Às vezes você está sem fé porque está fraco, não está orando muito, não está buscando, não está lendo a Bíblia, não vem para a igreja, aí fica fraco, fica sem fé, porque não está alimentando a fé. Que a fé vem pelo ouvir o quê? A palavra de Deus. Então você gera fé no seu coração quando você ouve a palavra de Deus, amém? Mas existe também a murmuração, que é o quê? Tudo você reclama, nada está bom, Deus está fazendo, não está bom, Deus está fazendo, você não entende e reclama, aí vira murmuração. Então os murmuradores nessa hora, quando Deus fez dessa forma, não entenderam, eles falaram: era melhor a gente ter morrido no Egito, lá tinha tanta coisa legal. Mentira, irmãos, eles eram escravos lá, machucado, ferido. Mas na hora da murmuração, ninguém lembra da coisa boa, só lembra da coisa ruim. Mas por que Deus trabalhou daquela forma? Para que eles não reclamassem, né? Porque iam enfrentar já o inimigo de frente. Então tudo que Deus faz na sua vida é para a sua proteção, para o seu livramento, para o seu bem.
está fazendo na sua vida. Mas eu vim aqui para te trazer essa palavra, para te mostrar que Maria falou: eis aqui a serva do Senhor, e cumpra em mim conforme a tua vontade, cumpra em mim o teu querer. Assim tem que ser a nossa oração, para que dê certo. Amém. Senhor, não estou entendendo muito, né? Mas o Senhor me escolheu. Gente, ser escolhido por Deus é uma... Aleluia, amém. Eu não sei se você sente isso, mas às vezes eu olho assim e falo: Jesus, por quê? Eu olho para mim e eu falo: Deus, porque a gente não é nada. A gente é falho, né? A gente erra, mas o Senhor nos escolheu, Ele te escolheu, Ele te ama. Ele não abre mão da sua vida. Além de morrer na cruz por você e por mim, Ele ainda não abre mão da sua vida. Tem uma obra para completar na sua vida e através de você, completar na sua casa, na sua família, na sua vizinhança, usando você. Amém. Só que muitas vezes nós não aceitamos o chamado de Deus. Maria falou: eis aqui a serva do Senhor, cumpra em mim o teu querer, a tua vontade. Significa que ela estava dizendo assim: conforme o Senhor quer que aconteça na minha vida. Amém. Eu não vou, titubear, eu não vou ficar questionando, tem que ser assim. Eu vim aqui entregar isso para você nessa noite. Amém. O que Deus estiver falando com você, o que Deus estiver te direcionando, para de querer fazer conforme a sua vontade, porque não vai funcionar. Conforme o seu querer, vai dar errado. Eu já contei para vocês a história que eu vim parar aqui. Se eu contei, eu não conto não, eu prometo. Já contei? Não, né? Então deixa eu contar bem breve. Meu marido está aqui de prova. O pastor Patrick está aqui. Quando eu vim morar aqui em São Paulo, sabe como foi? Deus falou com a gente durante muitos anos. Vou soprar vocês daqui. Eu morava na Bahia. Há 20 anos nós morávamos na Bahia. Congregávamos lá, felizes, né? Tudo de bom, tudo legal. A vida inteira, né, irmão? O que acontece? Um dia Deus começa a falar: vou soprar vocês. Eu não quero soprar, não quero. Você vai entender porque eu estou contando isso. Eu não vim programado de contar, mas agora o Senhor me lembrou, porque tem a ver com cumprir o que eu querer. Tem horas que a gente não quer que cumpra em nós realmente o querer dele. Eu vou te falar na prática. E aí, irmãos, porque a gente não pode ser hipócrita, a gente tem que falar a verdade. Tem horas que a gente não faz as coisas como deveria fazer. Tem horas que a gente titubeia. Sabe o que aconteceu? Quando foi chegando perto, isso Deus usou vários vasos, falou também com a gente, né? Comigo, com ele, no particular. Quando foi para realmente vir embora, a gente morava lá na Bahia, e a Esther nasceu, minha filha mais velha, ela ia fazer mais ou menos um ano. É isso mesmo, ela fez um ano em outubro e novembro a gente mudou. E, irmãos, sem brincadeira, quando eu vim morar aqui, eu vim chorando, eu não queria vir. Pastor, não tem vergonha de contar isso? Eu não tenho, sabe? Porque tudo é para a glória de Deus. Tudo é para a glória de Deus, para você ver que nós erramos. Mas o meu marido falava: não, nós vamos, porque Deus falou, a gente vai, enfim, né? Eu estou tentando resumir bem só para você entender. E aí eu fiquei 3 meses em Jacareí, 3 meses, novembro, dezembro e janeiro, só chorando. Não queria fazer nada. Não queria saber de nada, irmão. No sentido assim de, vamos prosseguir, vamos... Não, eu queria ficar lá, meus amigos estavam lá, minha família não, porque só mora minha irmã lá, né? Minha família é um para cada canto. Mas a minha irmã morava lá. Mas assim, minha vida, né? Estudei, formei, me converti, tudo lá. Então, tipo, a raiz era forte. E aí Patrick falava, pastor Patrick: ai, para com isso, tem que aceitar, tem que você... Enfim. Então, irmãos, pastor, por que está contando isso? Porque às vezes Deus tem um propósito perfeito para a sua vida, e se depender de você, você atrapalha os propósitos de Deus. Meu Deus! Irmãos, é verdade, eu não posso ter vergonha de falar isso. É feio, eu teria vergonha. Eu não vou fazer nunca mais isso, em nome de Jesus. Mas eu fiz, irmão, e você precisa saber, porque a gente também erra. Resumindo, eu vivo coisas hoje que nunca viveria lá. Deus fez grandes coisas, irmãos. Aleluia! Porque Ele é fiel. E hoje, quando eu volto naquele lugar, eu não sinto um pingo de vontade de morar lá. Eu acho lindo, eu
que delícia, gostoso e tal, quero ir embora para casa. Sabe? A gente quer vir embora, irmão, porque estar no centro da vontade de Deus é gostoso, é prazeroso, é bom. Quando a gente faz a vontade de Deus, as coisas fluem. Então, o pastor, e aí quando chegou em novembro, dezembro, janeiro, eu chorei. Em janeiro, no finalzinho de janeiro, eu falei, não, eu vou me levantar. Isso, eu chorava, mas eu orava, viu? Orava falando, Deus, eu preciso esquecer aquilo lá. Me ajuda, porque eu sempre fui sincera com Deus, irmão. Você não precisa ser perfeito, você tem que ser sincero com Deus. Porque Deus vai trabalhar na sua vida se você for sincero. Às vezes a gente quer tanta hipocrisia, né? Falar... Tô falando rasgado aqui hoje, né, gente? Mas é assim mesmo. Às vezes a gente fica com tanta hipocrisia. Eu sou tão santo, tão perfeito. Não, a gente falha, irmão. A gente erra. A gente erra muito. Deus que é bom demais com a gente. E aí, o que acontece? Eu pedi para o Senhor, não tira do meu coração, porque eu não consigo. Eu não conseguia, de verdade, eu não conseguia. E aí, quando foi em janeiro, depois de 3 meses, eu falei, não, chega, vou me levantar. E aí, comecei a cumprir os propósitos de Deus, e as coisas começaram a fluir, irmãos. Amém. Glória a Deus. Comecei a cumprir mesmo as coisas, fazia o que Deus falava e tal, eram umas loucuras que não dá para contar agora, porque não dá tempo, mas umas loucuras assim, as coisas do reino de Deus, e direcionando, o Senhor falando e direcionando, e as coisas começaram a fluir, a acontecer, minha família, no ministério, no trabalho, as coisas começaram a acontecer como Deus queria desde o início. Então você entendeu que a gente atrapalha? Nós atrapalhamos se a gente não se posicionar. Então eu vim aqui para dizer isso para você. Fala como Maria, eis aqui a serva, o servo do Senhor. Amém. Cumpra em mim conforme a tua vontade. Amém. Que não seja o que eu quero, que não seja os meus sonhos, que não seja os meus projetos, que não seja a minha direção, mas que seja conforme o Senhor quer. Porque como o Senhor quer, vai dar tudo certo. Amém. Vai ser uma bênção. Os corações vão ser inclinados para você, irmão. Glória a Deus. As portas vão se abrir, as coisas vão fluir. Como Deus quer, as coisas vão acontecer. Eu creio. Você que está aqui, que às vezes ainda está dando, né, de frente com Deus, para hoje. Amém. Fala, Deus, eu ouvi aquela palavra, me perdoa. Pede perdão, irmão, que eu pedi muito. Peço até hoje, Jesus, tem misericórdia de mim. Que bom que o Senhor me ama e cuidou e não desistiu. Porque ele podia ter desistido. Ele podia ter falado, não quero mais também não. Mas Deus não é igual a gente, irmão. A gente desiste. Deus não desiste da gente. Deus é maravilhoso, Ele é lindo. Ele é fiel. Amém. Ele falou, não, eu vou fazer, eu quero. Ele queria, era propósito. Então para de querer brigar com Deus, não vai dar certo do jeito que você está querendo. Tem que ser como Ele está falando. Tem que ser como... mas vai ser muita humilhação. Se for do jeito que Ele está falando, a humilhação vai se transformar em honra em algum momento. Amém. Glória a Deus. Mas tem que passar pela humilhação. Sim, Deus. Porque tem horas que a gente, sabe, não quero, vai ser uma humilhação, vai ser isso. Irmãos, tem horas que é necessário. Verdade. Tem horas que é necessário se humilhar debaixo da mão de Deus, potente mão de Deus. E no tempo certo Ele vos exaltará. A palavra tem respaldo para tudo na nossa vida. Tem momentos que a gente precisa retroceder. Eu não sei em que fase você está, mas foi isso que o Espírito Santo falou comigo hoje. Amém. Aleluia. Que a gente precisa realmente, do fundo da nossa alma, do nosso coração, aceitar a vontade de Deus. Maria aceitou verdadeiramente, irmão. Ela correu o risco de José abandonar ela, e ele quase abandonou mesmo, né? Se hoje não falasse com ele, ele teria abandonado. Alguém acha o contrário? Claro que não, irmão. Teria. Verdade. Teria, porque ele é humano. Verdade. Mas o que ele fez? Quando ele falou com ele, ele entendeu, irmão. E ele ficou ali, apoiou. Ela correu o risco de tantas coisas. De ser ali talvez apedrejada pelas pessoas, né, que criticam. Tem gente que, né, que não sossega enquanto não prejudicar a gente de alguma forma. Tem gente que é assim, irmão. Tem gente que não tem paz, que tira a vida para prejudicar o outro. Aí vive sem paz. Então ela correu o risco de todas essas coisas. Mas ela assumiu. Lembra que eu falei no início da renúncia? Ela renunciou tudo isso para fazer a vontade de Deus. O que você está precisando renunciar para cumprir a vontade de Deus para a sua vida? Porque às vezes
coisas estão travadas, as coisas estão difíceis. E você precisa parar e perguntar para o Senhor: Senhor, o que está acontecendo? O que eu preciso renunciar? O que eu preciso aceitar? Porque ela aceitou eis aqui a serva do Senhor. Foi uma aceitação. O que eu preciso? A gente tem que perguntar para Deus. Você já perguntou para o Senhor? Amém. Pergunte para Deus. Fecha o olho agora, um minutinho. Eu não vou orar não. Só vou falar para você falar isso com Deus. Fala: Senhor, o que eu preciso renunciar para cumprir a sua vontade. Senhor, o que eu preciso aceitar que eu não tenho aceitado. Me ajuda, Deus. Ele vai te ajudar, irmão. Ele vai te ajudar. A gente precisa pedir socorro, porque nessa situação que eu contei para vocês, eu pedia socorro, porque sozinho eu não ia conseguir. Porque era a minha vontade, mas não era a vontade de Deus, então eu pedi ajuda porque eu queria fazer a vontade de Deus. Está entendendo? Quando eu fiz isso, não é porque eu fui rebelde ou desobediente, é porque eu queria fazer a minha vontade nesse sentido de ficar lá. Mas eu queria, no fundo, eu queria obedecer o que Deus queria para a minha vida, para a minha casa, para a minha família. Por isso que eu orei, senão eu não teria orado. Eu ia bater o pé com as pessoas, gente. Cruza os braços e fica emburrado com Deus, só perde, né? Verdade. E está fora da posição e não faz o que Deus quer. Mas eu pedia: Senhor, me ajuda então, porque eu não consigo. Então, se você não consegue, peça para o Senhor que Ele vai te ajudar. Quem está entendendo essa palavra? Amém. Amém. E aí, eu estou encerrando, irmão. A palavra diz que ela falou isso, né? Feito em mim segundo a sua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Estava cumprida a obra. Estava cumprido o chamado. Tipo assim, com Maria já deu tudo certo. Deus sabe. Deus sabe a hora. Às vezes o Senhor até para um pouco de falar conosco e a gente fala assim: por que Deus não está falando comigo? Não é assim? Porque às vezes você já entendeu o propósito. Então Deus não precisa ficar toda hora. Se você... Engraçado, esses dias eu ouvi uma coisa. Foi um pastor que eu ouvi pregando. Se não me engano, foi o André Fernandes. Pastor André Fernandes. Não tenho certeza, mas eu acho que foi. E aquilo falou muito comigo. Se não me engano, foi. Ele falou assim na ministração: quando você fica ouvindo toda hora Deus falar, não é bom. Tipo, toda hora, todo lugar que você vai, Deus fala a mesma coisa, repetindo. Deus usa alguém, Deus usa aí. Toda hora, toda vez que você vai em algum lugar. Ele falou assim: não é bom. Aí eu fiquei pensando, aí eu fiquei tentando pensar o que estava pensando. Depois eu pensei, realmente não é bom. Por quê? Se Deus precisa ficar repetindo, é porque você não está fazendo. Verdade. E eu fiquei refletindo sobre isso. É verdade, irmão? Então o anjo ausentou-se dela. Não ficou repetindo ali. Então, Maria, deixa eu te terminar de falar. Isso. Não, então, Maria, não. Então, às vezes, Deus não está falando com você, mas porque você está fazendo, irmão, cumprindo. Amém, aleluia. Aí Deus não precisa ficar repetindo. Ele vai o quê? Falando cada vez mais, os degraus. Um pouco mais, revelando um pouco mais. Aleluia! Né, do que Ele vai fazer. Mas Ele não fica repetindo a mesma coisa toda hora. Agora, quando a pessoa... É igual um filho. Se você falar com seu filho assim: ó, tira o chinelo dali e guarda. Aí o filho não guardou. Presta atenção que você vai entender que isso tem lógica. Aí você vai falar de novo: tira o chinelo dali e guarda. Aí você tem que falar várias vezes. Por que você fala várias vezes? Porque ele não está obedecendo. Então tem sentido isso. E eu peguei isso no meu coração. É verdade, tem sentido. E eu quero trazer isso para você pensar sobre isso. Às vezes você quer: fala comigo de novo, Senhor. Deus já falou, o que Ele falou está falado. Porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Quando Ele diz, Ele vai fazer. Se Ele já falou, guarda no seu coração, esconde no coração, porque Ele vai cumprir. Amém. Ele não precisa repetir de novo. Porque se você tem fé, você recebeu e guardou no seu coração aquilo. Agora, você está cumprindo o querer de Deus? Você está cumprindo aquilo que Deus está mandando? Essa é a pergunta que eu vou deixar aqui hoje para você. Olha. Amém. Porque, por certo, irmão, alguém aqui ou mais de uma pessoa não está cumprindo como Deus está querendo. Porque senão não vem uma palavra assim. Porque a gente ora, irmão, para trazer uma mensagem, né? E Deus está falando uma mensagem poderosa para nós. Não é uma palavra ruim. Uma palavra tremenda. Ele está dizendo para você que tem
precisa, e Ele quer, e Ele deseja que você tenha disposição para servir. Às vezes a gente louva aquela música, Pai, me dá disposição, né? A gente pede disposição, mas aí na hora que Deus fala, cadê a disposição? Irmão, ou é esse aqui, ou não é. Ou é esse aqui, Senhor, eu estou aqui, conta comigo, ou não é. Não existe meio termo. Me ajuda, Deus. Nos ajuda, né? A gente precisa. Então, às vezes a gente canta, porque eu estou lembrando daquela música, e se eu soubesse cantar, até cantaria agora. A gente pede disposição para servir, disposição para obedecer, disposição. Mas aí, na hora de ser realmente disponível, a gente não é. Porque sabe como Deus vai dar disposição? Criando uma circunstância para você fazer aquilo que você está pedindo. Verdade. Gente, a gente tem que servir a Deus com entendimento. É com a mente, ó. Lógico, coração, mas tem que entender. Se a gente não entende, a gente não serve direito. Então, entenda o que eu vou falar. Quando Deus fala não temas, é porque a gente está com medo. Então, se você pede disposição para servir, o Senhor vai criar uma circunstância para você servir. Amém. Aí, cadê a disposição? Meu Deus. Deus não vai dar a disposição, você tem que estar disponível. Verdade. Ele vai criar a circunstância. Pai, me dá disposição para obedecer. Aí o pastor dá uma ordem aqui. Ó, vai ter que ser assim. Deus criou a circunstância para você ser disponível para obedecer. E aí, irmão? Você tem obedecido? É uma reflexão. Porque a reflexão liberta a gente. Amém, verdade. Amém. Ah, Senhor, eu quero ter disposição para fazer, para cumprir o seu chamado. Aí Deus cria lá uma circunstância que você vai fazer, por exemplo, um evangelismo ali na rua. Um exemplo. O pastor convoca aqui. Estou falando pastor porque a gente está falando de igreja, nós estamos na igreja. Então, convoca, vamos fazer um evangelismo ali, sei lá, amanhã de manhã, um exemplo. Eu quero, Senhor, servir. Aí. Aí você vai, você fala, Senhor, pastor, pode contar comigo? Ou você fala, não vai dar, porque isso, porque aquilo. Disposição, ela vem de nós. Aleluia. Então, quando Maria fala, eis aqui a serva do Senhor, veio de dentro dela ali. Cumpra em mim. Porque Deus sabia com quem ele podia contar. Deus sabe que ele pode contar com você. Por isso ele traz essa palavra. O Senhor te ama, tem um propósito na sua vida. Ele não abre mão de você. Ele não vai desistir de você. Ainda que muitas vezes a gente fique titubeando. Mas o Senhor quer um posicionamento, sim. Ele quer que a gente entenda que a gente precisa servir direito. E que a gente precisa ser disponível. Disponível. É só isso que Deus quer. Seja disponível. Amém? Essa é a mensagem. Não vou falar mais, porque até aqui o Senhor falou ao nosso coração. Mas eu queria pedir alguma coisa aqui, que eu não sei se é possível, também não sei. Ah, não dá tempo, deixa. Atrás, já passou, né? Alguém sabe cantar essa música? Ai, me dá isso, porque eu queria que vocês refletissem nesse momento. Que a gente... É que se eu soubesse cantar, eu cantaria para você ficar aí meditando. Você pode cantar aqui, por favor? Ela vai cantar, irmão. Enquanto ela canta essa música, eu quero que você pense sobre isso. Sobre qual área, qual parte, qual momento que você que não tem feito. Pensa direitinho, reflete. O Espírito Santo que está aqui vai te trazer à memória aquilo que é necessário mudar. Porque se ele fala, ele vai te mostrar. Não é isso? E aí você fala, Deus, eu quero mudar, me ajuda. Ele vai te ajudar, irmão. Ele vai te ajudar. Se você como pedir, ele vai te ajudar. Amém? Então ela vai cantar. Eu quero que, se você puder, fechar seus olhos e ficar aí. Não fica olhando para mim, porque eu não tenho nada para te dar. Nem ela, nem ninguém. Mas o Senhor está aqui. Ele vai falar ao seu espírito, ao seu coração. E algo novo você vai receber de Deus aí. Uma força, uma direção para aquilo que não está acontecendo. Né? Às vezes você está precisando de um direcionamento que você não está entendendo direito. O Senhor vai te explicar, irmão. Deus vai falar com você, no particular. Às vezes a gente quer que o profeta vá lá e fale, assim diz o Senhor, esse te digo. Mas o próprio Espírito Santo vai falar ao seu coração aí agora. O próprio Deus, se você tiver abrir o coração, ele vai falar qual é a área, o que é preciso. E se não for a disposição,
disposição, que seja uma aceitação. São as duas palavras que eu quero que você guarde dessa mensagem hoje. Disposição ou aceitação. Aceitar a vontade de Deus. Amém? Pai, me dá disposição para aprender de ti. Me dá disposição para mergulhar no mar da oração mais uma vez. Eu quero ser levado por tua direção, ouvir tua palavra e entender, ou suprir mais gratidão o que quer de mim. Eu não vim aqui Pedir mais um milagre. Eu não vim aqui apenas de passagem. Hoje eu vim aqui pra te servir melhor. Eu não vim aqui pedir mais um milagre. Eu não vim aqui apenas de passagem. Hoje eu vim aqui pra te servir melhor. Renovo. O que eu quero é novo. Essa noite, hoje,
O Senhor fez algo novo aqui nos seus corações, no nosso coração. Amém, irmão? Deus não faz nada em vão. E assim, não era nada programado, nem meu testemunho, nem esse louvor. Só uma palavra que o Espírito Santo já tinha falado comigo, mas o Senhor fez algo novo, eu tenho certeza. Eu agradeço a oportunidade, né, que você possa ficar firme, constante e abundante, sabendo que não é em vão o seu trabalho. Amém. Esse versículo é lindo, é maravilhoso. E que você possa falar como Maria, né? Eis aqui o servo, a serva do Senhor, que cumpre em mim o teu querer. Em nome de Jesus, amém?